Fala, Marcão. Fala, Leandro. Beleza, mano? Beleza. Boa noite, pessoal. Mais um domingo aí. Mais um domingo que estamos aqui com o canal Humanize. Numa edição especial em que nós finalmente vamos poder anunciar oficialmente o lançamento do nosso podcast. Agora nós temos as nossas lives aqui no Instagram. Nós temos o canal no YouTube em que a gente coloca a gravação desses papos, dessas conversas. E essas conversas agora também vão em formato de áudio no nosso canal do podcast, que acabou de ser lançado. Aí você consegue encontrar em várias plataformas. Me falaram agora, hoje à tarde, que no Google Podcast não tinha ido. Estranho, a gente recebeu um e-mail confirmando que a plataforma tinha subido para o Google Podcast, mas depois, essa semana, eu vou ver isso. De qualquer jeito, na principal plataforma para escutar, eu acho, né, que é o Spotify, já está lá funcionando direitinho, a gente já testou. E é isso aí. Então, vamos começar o episódio de hoje, o episódio número 17, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. É o canal Humanize, Cultura Política, Deboche e Crítica. E antes de eu começar a falar, eu queria até pedir para Biazinha, deixa eu ver se ela já está aqui. Está aqui, ó. Eu e alguns colegas professores, nós participamos aqui no ABC de um projeto bem legal de educação popular que se chama Emancipa. E o pessoal da Emancipa daqui de Santo André está organizando uma campanha, né, coletiva para arrecadação de fundos. Olha a Biazinha aí. E aí, Bia, tudo bem? Então a Biazinha vai explicar aí para a gente pelo chat o que está rolando, né? Mas é uma ação que está acontecendo lá na Favela do Amor. Enfim, eu vou deixar para ela escrever aí para a gente, para explicar melhor para quem está ouvindo, porque hoje é o último dia de arrecadação para essa campanha e vai ser um negócio bem legal. Conta aí pra gente então, Biazinha. A Favela do Amor é uma favela aqui em Santo André. Foi lá que aconteceu, né, aquela história bastante assombrosa, assim, né? Quer dizer, assombrosa não é a palavra porque, infelizmente, não assombra mais, né? A gente sabe que é uma coisa corriqueira, mas foi o caso do menino Lucas, aquele menino que foi sequestrado na porta de casa e morto. Ô Marcos, numa ação policial. Conforme ela escrever, é bom a gente falar justamente por conta do podcast, né? Sim, exatamente. Exatamente. Olha aí, ó. Você quer ler? Essa favela, 10 meses atrás, o Lucas, um menino de 14 anos, que foi comprar refrigerante e uma bolacha, foi sequestrado pela PM, lá na Favela do Amor, em Santo André. E morto na região do Pedroso. Eu tô lendo, Biazinha, para depois, na edição do podcast, o pessoal só vai ter o áudio, né? Ter contato com isso. Fica na região da Vila Luzita. E aí é isso, pessoal. Junto com essa publicação, a gente vai colocar o link para quem quiser colaborar, né, com a vaquinha que está sendo feita, né? Para uma ação que vai ser para o Dia das Crianças lá na Favela do Amor, né, Biazinha? E hoje é o último dia para arrecadar essas doações. Então seria legal aí para o pessoal que está ouvindo a gente, para o pessoal que acompanha a gente no canal, nas redes sociais, nos nossos perfis, etc., né? Esse link da vaquinha aí eu vou colocar na publicação assim que a gente acabar o episódio de hoje. Tá bom? Então só não vacila, gente, porque é hoje o último dia mesmo. Aliás, eu peço desculpas por não ter feito essa divulgação nos podcasts anteriores, né? Enfim, nos programas anteriores. Mas a gente vai depois colocar informações para vocês também sobre como foi essa ação. A gente vai linkar também, né, o site, enfim, né, de toda essa ação afirmativa, para vocês terem, né, depois acesso do que aconteceu, como aconteceu,
eu acho que é interessante, especialmente para o pessoal que mora aqui na região do ABC, especialmente na cidade de Santo André, como vários dos nossos alunos, né, que acompanham a gente aqui. Tá legal? Então, Bia, muito obrigado aí por se dispor a vir explicar para a gente a questão. Sucesso demais aí, tanto para o Emancipa, que você está coordenando aqui na região de Santo André, quanto também para essas ações, né, que são importantíssimas, ações de política cidadã, de ação afirmativa mesmo, né, visando transformação aqui na nossa região. Isso é muito importante, é muito interessante, são pessoas simples, pessoas comuns, colocando a sua energia para promover transformação social na região em que tem acesso. Tá, gente? Então, minha admiração por você sempre, Biazinha. Fala aí, Lê. Reforçando aqui o que ela escreveu, né, por conta do podcast, que é uma ação para o Dia das Crianças, que haverá a entrega de cestas básicas e de revistas para as crianças. Isso, no dia 10/10. E que hoje é o último dia. Então é isso aí, show de bola. Pessoal, isso posto, vamos começar com essa primeira parte da nossa live dupla, como todo domingo. Tô olhando para baixo aqui porque eu tô fazendo carinho no meu gato, tá, gente? Eventualmente. Deixa eu dar um oi para vocês. Oi, turma! Gente, não é de hoje, o que eu quero falar? Eu tinha muitos assuntos para escolher a respeito do que rolou essa semana e no finalzinho da semana passada. Nós tivemos algumas questões envolvendo o Paulo Guedes e o seu silenciamento no meio de um discurso, né? Mas já tem muitas semanas que eu estou falando de economia, coisas assim, e eu estou meio saturado disso. Então eu resolvi ir pro básico do básico mesmo, aquilo que eu acho que quem segue a gente já esperava que eu fosse falar, que foi o bendito do discurso do presidente Bolsonaro, né, que abriu a Assembleia Geral da ONU. Todo mês de setembro, né, todos os anos, no mês de setembro, nós temos ali, né, os discursos da Assembleia Geral da ONU. E já há muitos anos, né, algumas décadas, o Brasil tem a honra, que agora virou tragédia para nós, né, por conta do estrupício que nos governa, de abrir os debates. O primeiro discurso é sempre do Brasil. Isso desde o finzinho da ditadura militar, aliás. E nesse discurso, que foi 3 vezes maior do que o do ano passado, né, o deboche do ano passado foi que o Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da ONU com um discurso de 5 minutos e pouco, quase 6. O dessa vez teve 14 minutos e pouquinho, 15 minutos de discurso em que ele conseguiu fazer uma verdadeira avalanche de falácias, uma avalanche de mentiras, de desinformações, de informações que também, por outro lado, não eram exatamente mentirosas, mas eram ditas de forma um pouco assim, né, maquiada, como a questão dos $1.000 lá, né, que teve muita gente que falou que ele estava dando $1.000 por mês. Ele não disse isso, vamos ser advogado do Bolsonaro aqui agora. Ele disse que no total os auxílios, né, a somatória de auxílios chegava perto de $1.000. Isso é verdade. Isso é verdade. É que ele não chegou a dizer se todos iam receber todos os valores, né, etc. Ele não chegou a comentar o fato de que muita gente teve uma imensa dificuldade para acessar o benefício, que muita gente até agora que deveria receber não recebeu, né? Que bem no momento quando houve uma pressão inflacionária sobre os produtos básicos de alimentação, ele cortou o benefício no meio. Isso ele não falou, mas não quer dizer exatamente que ele mentiu nessa parte. O problema é o resto. O problema foi o resto, né? Destaque-se, por exemplo, a parte em que ele diz que os investimentos estrangeiros no Brasil estão crescendo, assim, vertiginosamente, está maravilhoso. O que é simplesmente uma mentira descarada. Inclusive, teve alguns chefes de Estado que comentaram da seguinte maneira: o Bolsonaro acha que nós não temos outras formas de informação para checar as coisas que ele diz?
né? Se eu não me engano, foram diplomatas franceses que comentaram dessa maneira as falas dele, né? Porque a fuga de capitais do Brasil no último ano passou da cifra de 30%, assim, é uma coisa absurda, tá tendo uma verdadeira debandada de investimento estrangeiro no Brasil, e o cara vai lá no discurso da Assembleia das Nações Unidas e simplesmente inventa falácias, o que obviamente gera inseguranças e vai acabar provocando mais fuga de capital ainda, uma coisa absurda. Mas eu disse que eu não ia falar de economia, né? Oi. Marcos, só um minuto. Vou fechar a porta aqui, o cara tá fazendo barulho aqui do lado, vai te atrapalhar. Peraí. Ah, tudo bem. Eu não tô ouvindo, mas de boa. Então, gente, o ponto que eu quero chamar mais atenção é para aquela tão falada temática do meio ambiente e da questão indígena, né? Que todos falaram que realmente é onde está o mais importante ponto assim de desinformação, de truculência, de preconceito, que é tão natural, que é tão conhecido do nosso presidente. Bom, como vocês viram, dentre outras coisas, o Bolsonaro resolveu usar o tempo do seu discurso para falar que a questão das queimadas na floresta amazônica e no Pantanal estão sob controle, são naturais, acontecem da mesma maneira como vem acontecendo nos últimos anos, o que é mentira, é a pior queimada dos últimos 10 anos, e já destruiu, pelo menos até o último dado que eu vi, porque pode ter sido mais agora, 17% do bioma do Pantanal. E deixa eu abrir aqui o esclarecedor de ideias. E que em grande parte acontecem em pontos, sempre os mesmos pontos da floresta específicos, em virtude das ações de indígenas que fazem fogueiras em regiões já desmatadas para abrir os seus roçados, que realmente é coisa que acontece, mas ele literalmente insinuou, ainda que não tenha dito exatamente com essas palavras, se você ouve o discurso, fica bem claro que ele está querendo insinuar que esses incêndios estão, na maior parte dos casos, atrelados a essas ações pontuais de indígenas, de caboclos, que fazem os seus roçados, né, para sua sobrevivência, para obter o seu sustento, como o presidente fala. Ou seja, o que nós temos? Desinformação, uma verdadeira crença absurda na distopia que ele mesmo constrói, e um discurso que, ainda que tenha sido marcado por uma certa sobriedade, que nós já comentamos aqui, e que vem marcando as posturas do presidente nos últimos meses, um Bolsonaro mais sóbrio, um Bolsonaro mais colocado em cabresto, um Bolsonaro menos agressivo, menos conflitivo, né? Depois daqueles imbróglios que ele teve com o STF, lá na Assembleia da ONU, não foi muito diferente, mas que não deixou de estabelecer de forma bem clara essa visão tão conhecida do Bolsonaro de colocar o indígena como o inimigo, como o símbolo do atraso, como a pedra no meio do caminho, como o responsável pelos problemas, como o bode expiatório de ONGs malignas, cruéis, ligadas ao Leonardo DiCaprio, né? Ele não falou nada do Leonardo DiCaprio, graças a Deus, no discurso dele, mas, enfim, falou de ONGs, né? ONGs brasileiras com interesses escusos e impatrióticos, palavras dele, vinculadas a grupos internacionais que querem se apropriar das nossas riquezas. Esse discurso, gente, não é de hoje. Esse discurso é exatamente o mesmo discurso, está completamente alinhado àquela visão ambiental, aquela visão de política ambiental da época dos militares,
ainda que adaptado a uma nova conjuntura em que simplesmente é impossível para os chefes de Estado ignorarem a questão da importância da preservação ambiental. Na época do regime militar, isso não existia. A nossa Constituição de 88 é a primeira Constituição da história do Brasil a regular a questão ambiental de alguma maneira, né? A prever a necessidade de implementação de uma legislação ambiental que foi colocada. Enfim, nos anos 70, o que nós temos? Na época da ditadura militar, existia uma visão sobre a questão ambiental que o Bolsonaro herda, ainda que de uma maneira adaptada. De que maneira o Bolsonaro herda essa visão ambiental dos militares? Na época da ditadura militar, a floresta amazônica era vista como o símbolo do nosso atraso. O fato de mais da metade do nosso território ser um verde absoluto, uma floresta gigantesca, era considerada pelos governos militares o símbolo do nosso atraso. Qual era a palavra de ordem? Integração. Integração. É necessário integrar este vazio demográfico, porque é assim que eles entendiam, né? A região do Amazonas, a região da floresta, era um vazio demográfico que era um desperdício de potencial. Precisávamos levar para lá a indústria, a civilização, claramente numa visão assim de missão civilizatória mesmo. Por trás desse discurso que está a construção da rodovia transamazônica no governo do Médici, que acabou sendo abandonada no meio porque simplesmente era inviável, porque a obra foi construída ignorando os avisos dos técnicos, ignorando os avisos dos engenheiros, dos intelectuais, etc., e escutando apenas tecnocratas ligados ao governo. Hoje, a Transamazônica, na sua maior parte, na sua maior extensão, é símbolo de uma política pública caríssima, que demandou muito investimento e que vidas foram perdidas por doenças, por acidentes de trabalho, pelas condições de vida e de abandono no meio da floresta, adivinha, de populações nordestinas que foram para lá e populações ribeirinhas, locais, que foram colocadas para construir aquela rodovia quase num trabalho escravo, claramente numa relação análoga à escravidão, e que via a ideia de integrar para levar a civilização e retirar o símbolo do atraso. A floresta, o meio ambiente e o indígena integrado a esse meio quase como parte dos animais. Uma visão animalesca sobre os indígenas. Existe um trabalho que eu localizei aqui nas minhas pesquisas, que é um artigo bem interessante de um autor chamado Carlos Benítez Trinidad, que o artigo chama A Questão Indígena sob a Ditadura Militar, do imaginar ao dominar. Eu vou colocar o texto também nas referências desse episódio, e ele fala assim, olha, ele traz um monte de relatos de políticos ligados à ditadura militar da região, né, de Rondônia, do Roraima, do Amazonas, etc., sobre os indígenas. Eu vou ler o trecho inteiro porque eu acho que é interessante. Se liga. Colonos, boias frias, até fazendeiros e políticos tinham uma visão muito mais visceral e passional sobre o tema, evidenciado nos discursos de Jorge Teixeira de Oliveira, prefeito de Manaus, em 79, que os chamava de bobalhões parasitas, os indígenas. O prefeito de Manaus para os indígenas. Bobalhões parasitas. Isso é 79. Ou Luiz Paz Leme de Sá, secretário de governo do território de Rondônia, que em 73 falou assim, ó, não pode parar o desenvolvimento só para resguardar uma raça já em extinção. 73. Ou do fazendeiro de Barra das Garças, Geraldo Figueiredo, que em 73 falou assim, ó, esses índios estão entravando o desenvolvimento nacional. Ao mesmo tempo, o general Frederico Rondon, isso é conhecido, em 72, propunha pôr a produzir os indígenas de forma efetiva. Os indígenas são encostados, a gente tem que colocar esses caras para produzir. Essa era a visão.
Ou, aí eu vou acabar, como declarava o governador de Roraima, Fernando Ramos Pereira, em 75, que não se pode dar o luxo de conservar meia dúzia de tribos indígenas atravancando o desenvolvimento. São discursos de governadores, prefeitos, políticos ligados aos militares nos anos 70. Vamos trazer para cá? Vamos trazer para o Bolsonaro falando dos anos 90 para cá? Bolsonaro deputado. Agora a gente compara, né? Não é de hoje, né? É história comparada, passado e presente. Agora, em 2020, nós temos um presidente que é apologista da ditadura em absolutamente todos os seus aspectos, especialmente os piores. Tipo tortura, tipo essa visão sobre os indígenas e por aí vai. As visões sobre os indígenas do Bolsonaro estão reveladas em frases como, por exemplo, os indígenas são cada vez mais seres humanos iguais a nós. Essa é recente. São seres em evolução. Seres em evolução, cada vez mais seres humanos iguais a nós. Essa fala dele já como presidente, recentemente. E outras que são muito piores, da época que ele era aquela figura, né, folclórica no Congresso Nacional como deputado. Ele já afirmou a respeito dos indígenas serem sujeitos fedorentos e sem educação. Mas se você quer acabar completamente com qualquer dúvida, qualquer passação de pano, olha, você tem que entender, ele falou isso, mas foi desse contexto, ele não quer dizer que tem que exterminar, etc e tal. Em 1998, o mesmo presidente que falava que o Brasil tinha que entrar numa guerra civil, matando 30 mil, a começar pelo Fernando Henrique Cardoso, que sonega tudo que é possível, que é a favor de tortura e etc., falou o seguinte: o deputado Bolsonaro em 1998, essa frase eu não conhecia, eu encontrei na pesquisa para fazer o episódio. Se liga nisso, talvez você já tenha ouvido falar, mas para quem nunca ouviu, Bolsonaro, 98. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. Você conhecia essa passagem dele? Eu nunca tinha visto. Conhecia. Então, o que nós temos de novo em relação à questão indígena no discurso do Bolsonaro na ONU? Absolutamente nada. Esse é um discurso bastante conhecido, retrógrado, ultrapassado, né? Um discurso bastante inerente à visão militarista, um discurso que simplesmente já não fazia sentido naquela época, mas ao menos estava atrelado a um contexto em que as questões ambientais não estavam tão valorizadas, em que a temática ambiental e preservacionista não afetava tanto o mercado. Se você quer uma visão 100% capitalista, pensando em investimentos e em consumo, nós estamos vivendo um mundo hoje em que simplesmente as pessoas pegam o produto na prateleira e olham atrás se tem consciência ambiental de alguma maneira na produção desse produto. Mesmo que não tenha, de verdade, mesmo que seja enganação, mesmo que esteja lá, né, pensamos nos animaizinhos e tal, e seja mentira, a mentira tá lá porque sabe-se que hoje o consumidor prioriza isso. Hoje sabe-se que essa questão ambiental, ela gera dinheiro. Então, mesmo que você não tenha qualquer visão assim, eu não gosto desses ecossocialistas, eu não gosto dessa turma que abraça a árvore, etc. Mesmo que a questão ambiental para você não signifique nada, mesmo você fala, eu amo churrasco e tal, e não quero nem conversa com essa galera verde aí e tal, não sei o quê. Se o verde que você gosta é verde de dinheiro, você precisa reconhecer que o presidente do país está dando mais um tiro no pé em questões que são absolutamente ligadas a uma lógica de mercado. Com esse discurso antiambiental, o Brasil está vendo a possibilidade daquele acordo Mercosul e União Europeia, que foi apontado como uma grande vitória do primeiro ano do governo do Bolsonaro, ir para o vinagre. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer,
mas é um risco muito grande. A França está encabeçando um movimento de países que já está falando abertamente, olha, não vai ter o acordo. Isso pode ser revertido, claro. Mas enquanto nós tivermos um governo que continua com um discurso atrelado a uma lógica seiscentista, atrelado a uma lógica que coaduna com políticas de extermínio, com políticas anti-indígenas, que continuam sabotando qualquer forma de diálogo com as temáticas de preservação ambiental e de proteção às populações indígenas. São temas diferentes, mas que estão atrelados, né? Porque preservar as reservas indígenas, preservar a cultura indígena está totalmente vinculado à preservação da floresta, certo? Por razões diferentes, mas que acabam se encaixando numa mesma temática. É um discurso falacioso, é um discurso violento e é um discurso genocida. Para acabar, uma última comparação que eu queria trazer é que, da mesma maneira que, enquanto nós temos um presidente vivendo num mundo de fantasia, num mundo imaginário, em que os indígenas são responsáveis pelo incêndio da floresta, um discurso que só os 30% do Brasil, em todo o planeta Terra, acreditam piamente nas mentiras do bolsonarismo, porque não tem outra saída, porque é isso ou a cabeça explode, mas que o resto do mundo, no Brasil e fora do Brasil, né, percebe, sabe, obviamente que não se sustenta e que são discursos que hão de cair em breve. Oi, Natite. Oi, Natite. Gente, professora Natite Sanches, nos dando o privilégio, né, nos dando a honra de nos escutar aqui falando as nossas bobagens, diretamente do sul do país. Então, da mesma maneira que esse discurso falacioso do Bolsonaro ocorre ao mesmo tempo em que há um descaso total que é atrelado a uma prática de genocídio, mesmo que seja por omissão, ou seja, são as ações da FUNAI que estão tendo menos espaço, que estão tendo menor atuação por falta de investimento. É o Ministério do Meio Ambiente com verba para gastar e simplesmente sem explicar por que não gasta a verba que deveria ter investido naquela pauta, etc, etc, etc. As ações do Bolsonaro provocam, ou pelo menos coadunam com a continuidade de uma prática genocida de 500 anos, seja por ação direta do governo, seja por omissão, seja pelo fato de que os crimes ambientais e os crimes contra indígenas, assassinatos, sequestros, violência contra indígenas, que inclusive, aliás, é importantíssimo frisar isso também, nunca deixaram de acontecer e nunca deixaram de crescer nos 14 anos de petismo. Isso é importantíssimo de se frisar. Pelo contrário, ações absolutamente problemáticas e questionáveis, como, por exemplo, a construção da usina de Belo Monte, estão atreladas a projetos do PT na Amazônia. Isso não significa dizer que o PT foi exemplar nessa questão, mas, de qualquer maneira, mais do que nunca, muito mais do que nos 14 anos do petismo, nós temos uma política que, seja pelo fato de que agora o gato está cuidando do Ministério do Canário, né? Agora nós temos um antiambientalista no Ministério do Meio Ambiente. Agora nós temos desmatadores no Ministério da Agricultura, né? É uma coisa assim, completamente nonsense. Isso faz com que, pela omissão do Estado, pelo fechar dos olhos do Estado, os crimes contra populações indígenas, os ataques a reservas, os crimes ambientais e as queimadas tenham explodido nos últimos 2 anos. Nós só não sabemos o quanto ainda, porque nós ainda não temos os dados fechados. Mas nós temos visto essas coisas crescerem e as denúncias, os escândalos aparecendo cada vez mais. E em breve vamos saber o quanto a mais quando esses dados forem apresentados, ainda que o governo
tenha o costume de, por exemplo, demitir os responsáveis pelos órgãos de investigação quando eles trazem informações negativas ao governo, que é absolutamente antidemocrático. Isso que acontece no país me fez pensar, e aí a última questão, mas é uma das mais importantes que eu queria trazer hoje, numa temática não tão conhecida, não sei se o Leandro já ouviu falar dessa questão na ditadura militar, eu nunca vi, por exemplo, isso relatado num livro de história. Mas, em 1967, um documento, primeiros anos da ditadura militar, governo Castelo Branco transitando para o governo Costa e Silva, foi produzido, inclusive a pedido do governo, depois de algumas denúncias, um relatório chamado Relatório Figueiredo. Não tem nada a ver com João Batista Figueiredo, é só o mesmo sobrenome, tá? Um relatório em 67 chamado Relatório Figueiredo. Gente, são nada mais, nada menos que 7.000 páginas. 7.000 páginas de denúncias de crimes cometidos contra indígenas entre os anos 40 e 60. Entre 1940 e 67. Ou seja, durante o regime militar, sim, 64, 65, 66, 67, mas também durante o governo do senhor Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e mesmo João Goulart, ainda que o João Goulart tenha sido um período muito pequeno. Mesmo durante o governo do chamado populismo democrático, por assim dizer, e o finalzinho do Estado Novo. Cara, é uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta. Na transição ali do Estado Novo para a ditadura militar, naquele período populista, e durante a ditadura militar, teriam acontecido ações absolutamente sombrias. São relatos, gente, são relatos de violações a direitos humanos sobre comunidades indígenas, como, por exemplo, estupros de criança, assassinatos de criança, escravidão, tortura, utilização de varíola como arma biológica para extermínio. Estamos falando literalmente de doação de roupas para comunidades indígenas contaminadas com varíola. Esse tipo de ação era utilizado no século XVI e no século XVII pelos colonizadores. O que pouca gente sabe é que isso também foi usado nos anos 60, nos anos 50, que é capaz de ser usado hoje também. Eu não sei, não estou acusando, porque eu não sei. Mas que nos anos 60 acontecia. Está lá no relatório Figueiredo. Uma verdadeira ação de extermínio continuado. Uma relação de extermínio que, enfim, vem das caravelas, né? E que prossegue. Esse é o relatório Figueiredo, um documento que pouca gente conhece. E o pior, quem era responsável por essas ações? Aí você vai falar, fazendeiros, garimpeiros, poceiros. Sim, mas também um órgão de Estado chamado Serviço de Proteção ao Índio, SPI. O órgão do Estado conduzia essas ações. Não é que ele fechava os olhos e deixava os fazendeiros fazerem a festa. Agentes do SPI escravizavam, estupravam, assassinavam indígenas entre os anos 40, 50 e 60 em várias regiões do norte e centro-oeste do país. Isso documentado em um relatório a pedido dos militares. Pô, o que os militares fizeram? Exterminaram o órgão e criaram a FUNAI. A FUNAI foi criada em 67, depois que o SPI foi fechado, graças ao relatório Figueiredo. Quem foi preso? Quem foi responsabilizado? Adivinha? Ninguém. O relatório foi arquivado e depois o prédio em que o documento, em que o relatório Figueiredo estava arquivado, um prédio ligado ao Ministério da Agricultura, pegou fogo em 67, misteriosamente. Eu não estou dizendo que foi um incêndio propositado, eu estou dizendo que foi muito conveniente e estranho. E acreditou-se que esse documento tinha sido perdido completamente, mas uma cópia foi encontrada em 2012. E esse documento está disponível, você consegue encontrar. Ele foi usado, ele foi estudado na Comissão da Verdade. Só que por causa da lei de anistia, né, ninguém pode falar nada, ninguém pode ser responsabilizado exatamente por isso. Essa é uma história que pouca gente conhece. E uma história grave dessa, ser absolutamente desconhecida e silenciada. Eu mesmo conheço o relatório Figueiredo há poucos anos. Há poucos anos. Eu não ouvi falar disso na faculdade.
por exemplo. Isso é mais um ato de violência. Porque o silêncio, o negacionismo do genocídio indígena de maneira contínua é uma ferramenta de extermínio, pessoal. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, repare, a postura, o quanto é semelhante ontem e hoje. Os militares viram esse documento e falaram, isso aqui é grave, isso precisa assumir. Então eles entenderam o assunto, eles conheciam o assunto e negaram. Qual era o discurso oficial dos militares, mesmo com o relatório Figueiredo nas mãos, mesmo com uma prova cabal de uma política genocida? E aí fica o convite para quem se interessar, dar uma pesquisada, procurar mais a respeito do relatório Figueiredo, vocês vão encontrar bastante coisa escrita sobre ele já, dos últimos anos, né, quando o documento veio à tona e por aí vai. Mesmo sabendo disso tudo, qual era o discurso que se fortalecia no regime militar? Aquele que eu li no começo da live. E que, se você reparou, são do finalzinho dos anos 60 e do início dos anos 70, anos após o arquivamento do relatório Figueiredo e extermínio do Serviço de Proteção ao Índio, a antiga FUNAI. Mesmo sabendo sobre o que acontecia, a ação do governo era distopia, desinformação, negacionismo e legitimação do extermínio. Legitimação da violência. É o que nós vivemos hoje. É o que nós vivemos hoje. É esse terraplanismo indígena, em que nós literalmente estamos vivendo um período em que no Brasil, um país que está vivendo um processo de genocídio de 520 anos com relação às populações indígenas, nós temos um presidente que vai para o mundo e incrimina os indígenas, insinuando que eles estão destruindo a Amazônia. Isso era para soar como uma piada. Mas quando 30% da população de um país apoia um discurso como esse, a gente, enfim, só tem a concluir que nós estamos avançando a passos largos para o nosso passado recente. Avançando a passos largos para o nosso passado recente. Encarando, novamente, né, quando eu apresentei esse quadro pela primeira vez, né, a ideia do Não É de Hoje, eu citei a frase do Milor Fernandes, né, que o Brasil tem um longo passado pela frente. E ele vive, né, batendo a nossa porta e estapeando a nossa cara. Certo? Sobre essa questão, era isso que eu tinha para trazer hoje, gente. Valeu. Leandro, comenta aí como você quiser, e aí a gente encerra e passa para a segunda parte da nossa live. Não, eu acho que a minha cara aqui resume a cara de que todo mundo que estava ouvindo deve ter feito. Né? A Natália e o Guilherme comentaram aí que ficaram chocados com essa história do relatório Figueiredo, que eu nunca tinha ouvido falar. Interessante você dizer que, por exemplo, na universidade também nunca não se estudou isso, até porque em 2012, né, que o documento veio à tona, né? Até então, acho que só se havia a notícia de que ele em algum momento existiu, né? Eu queria comentar algumas coisas aqui. Você comentou, né, do discurso do Bolsonaro, quando ele fala a respeito das queimadas. Ele mais do que dizer que as queimadas são naturais, na verdade ele diz que elas não são naturais, porque nós temos floresta úmida, né? Assim, numa total falta de conhecimento, né, justamente daquele terraplanista, né, numa total falta de conhecimento, ele diz que florestas úmidas não podem ser incendiadas, né, o que prova que ele está completamente errado. É o que acontece no Pantanal, que é uma bacia, né, o que acontece na Amazônia, que é uma bacia, né, e ele quer defender, então, que as queimadas eram, na verdade, não naturais, porque nós temos florestas úmidas, mas são queimadas culturais
porque tem a ver com a cultura do manejo da terra feito por caboclos e por índios. Uma coisa que me veio muito à cabeça nesse momento é a tentativa dele de isentar o agronegócio, né? Então a gente sabe que o agronegócio não só elegeu o Bolsonaro, como serve como cartão de visita do Brasil, né? Essa é a cara do Brasil. O Brasil é o celeiro do mundo, pelo menos o Brasil quer se construir dessa maneira, e é uma tentativa de isentar o agronegócio, inclusive de colocar o agronegócio como uma espécie de vítima, porque o agronegócio estaria sendo prejudicado pelas queimadas, né? Pelas queimadas que, na fala dele, teriam sido causadas por índios e por caboclos. Você falou sobre a questão, como na ditadura militar, a questão ambiental era completamente outra do que é hoje, né? Na verdade, isso nem era uma questão nos anos 60, nos anos 70. Isso é uma questão não só ambiental para a gente, como é uma questão econômica. A gente tem fundos de investimento internacionais que deixam de investir no Brasil porque um dos critérios para se investir em um determinado lugar tem a ver com a legislação e o cumprimento da legislação ambiental, né? Então, existem fundos de investimento que não investem no Brasil por conta da questão ambiental. Então, isso não é mais uma questão como, por exemplo, um discurso ridículo do Ratinho, né? Que, apesar de ser um boçal, ainda tem voz diante aí de uma parte da população brasileira também boçal, né? O discurso dele na televisão, que dizia o seguinte, que se todos os mico-leões dourados morressem, a gente não ia nem saber, isso não ia ter diferença nenhuma para a gente, né? Essa foi a fala dele. A nossa vida continuaria a mesma. Pois é, esse senhor deveria saber que não é bem assim, porque, do ponto de vista ambiental, os consumidores se interessam por isso e os fundos de investimento se interessam por isso, né? Só uma última coisa. Isso que ele é um liberal, hein? Pois é. Né? Mas o Ratinho... Tem medo da polêmica. Isso, né? A televisão tem voz ainda, né? E quem está na televisão? Esse tipo de imbecil, né? Esse tipo de imbecil que está na televisão falando para muitos outros imbecis. Então, que eles elegeram o Bolsonaro, né? E dão sustentação para Bolsonaro. Você citou aqui a visão dos militares em relação à Amazônia, né, como um grande vazio demográfico, a região responsável pelo atraso do Brasil e tal. A Transamazônica é um exemplo disso, né? E uma outra coisa que me veio à cabeça aqui foi a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela surgiu em 1967 justamente com o mesmo intuito, né, de levar a industrialização para o coração da Amazônia, porque o desenvolvimento e aí eu tô até passando um pano para os militares aqui, porque a visão de desenvolvimento até a década de 60, a década de 70 era essa. Era a visão de desenvolvimento como um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento urbano e assim por diante. Agora, tudo bem, os militares acreditarem nisso, porque essa era a visão que se tinha na década de 60. Agora, hoje, a gente sabe que essa ideia de desenvolvimento ligada a uma urbanização desenfreada, a uma industrialização desenfreada, é uma visão que não cabe mais. Então, ter um Bolsonaro defendendo isso hoje é muito mais grave do que ter os militares defendendo isso na década de 60. Porque na década de 60 esse era o discurso, né? Uma última coisinha que você falou do acordo da União Europeia com o Mercosul. Ele já é um acordo considerado por analistas um acordo inviabilizado, porque ele era um acordo de livre comércio que foi costurado aí nos últimos 20 anos, né? E ele deve, para entrar em vigor, ele deve ser aprovado por todas as nações da União Europeia. E a gente já tem 3 nações que se opõem ao acordo. O problema eram 3 nações que, do ponto de vista do conjunto da União Europeia, não eram
tão relevantes, né? Aliás, as duas primeiras eram relevantes, mas não eram tão relevantes. Quais eram essas duas? Holanda e Áustria. Agora, na semana passada, a gente teve a notícia de que a França se opõe ao acordo. Bom, agora a coisa mudou de figura. Porque entre as economias da União Europeia, a França é a segunda maior economia, atrás apenas da Alemanha, né? Então, enquanto Áustria e Holanda se opunham ao acordo, ok, ele poderia ser negociado ainda, né? Ainda que isso inviabilizasse do ponto de vista legal, mas poderia ter algum tipo aí de dissuasão, de convencimento da Holanda e da Áustria em relação a isso. Mas quando a gente está falando da França, de fato é um acordo que se torna inviável. Por quê? Por causa da questão ambiental, né? Acho que é isso. E só uma última coisinha. Na minha parte da live, que a gente vai fazer aquela quebra, a gente já volta, eu vou falar sobre a questão da linguagem politicamente correta. E eu até encaixei aqui na minha fala, uma fala que você deu aqui do Bolsonaro sobre os indígenas, que é o Bolsonaro falando que os indígenas são seres humanos iguais a nós. Isso tem a ver com uma postura que eu quero falar aí na política, na linguagem politicamente correta. Mas é isso. Show de bola, show de bola. Legal, Lê. Respondendo aqui a pergunta do Matheus, cara, eu não sei exatamente, não vou dar uma resposta cabal. Pelo que eu pude ver, a questão do relatório Figueiredo, apesar dele estar sendo, né, analisado, averiguado e várias informações estarem sendo tiradas disso até agora, ele não vai poder resultar em nenhum tipo de ação penal. Por quê? Porque qualquer conduta vinculada a denúncias constantes nesse relatório vai acabar entrando dentro daquela lógica da lei de anistia de 79. O que não precisava ser assim, na minha opinião leiga, juridicamente. Por quê? Porque você tem na lei de anistia a ideia da anistia a crimes políticos. Você não precisa vincular, pelo menos no meu entender, políticas de perseguição, escravidão, etc., a uma lógica de crime político, como na vontade do legislador que criou a lei de anistia. Isso é uma interpretação possível, entendeu? Mas, até agora, pelo que eu pude ver, eu não sei se tem algum avanço nesse sentido pelo Ministério Público ou qualquer órgão. Se eu encontrar alguma coisa a mais a respeito disso, ou se alguém, né, que esteja ouvindo a gente em qualquer momento aí, né, queira compartilhar com essa questão, pode falar com a gente, pode mandar uma mensagem pra gente aí nas redes sociais ou no nosso e-mail, tá? Acho que é isso aí, mas muito legal a sua pergunta, inclusive saudade do senhor, viu, senhor Matheus? Só um comentário sobre o que você falou, Lê, pra gente fechar, né, daqui a pouco essa primeira parte vai dar 1 hora. Além, né, da Holanda, da Áustria, da França, a Alemanha, que é a nação mais forte da União Europeia, que basicamente é a União Europeia, né, vamos falar aqui o português bem dizido, é quem comanda, né, o euro nada mais é do que a moeda alemã chamada de euro, mas enfim, a Alemanha ameaçou também entrar nessa turma, falou, cara, eu também não posso conversar, dialogar com um país que fala um negócio desse. E qual foi a ação? Eu não me lembro agora exatamente que ministro, depois eu ver se eu encontro aqui e falo na tua live, mas sugeriu-se que se a Alemanha, por acaso, fazer ameaças, né, de prejudicar a economia brasileira, a gente também embarga a economia da Alemanha. É uma piada, né? É uma poder que a gente tem, né? Tipo, o poder que a gente tem de ameaçar a economia da Alemanha, né? Também não vamos comprar nada deles. Nossa, eles vão afundar, né? Ou seja, essa turma tá, enfim, no mundo da lua. E um governo de lunáticos, enfim, vai acabar não, né? Já tá afetando a todos nós absolutamente. A gente não sente de uma maneira tão direta,
os efeitos a longo prazo, a médio prazo, até a curto prazo, que a falta de confiança de investidores em um país gerido por patetas pode trazer para a vida de todos nós, sabe? Repara que isso não tem nada a ver com um discurso assim, sabe, socialista, tal. É bem na lógica que nós vivemos mesmo agora que eu estou falando. Pelo menos hoje, né, aqui, né, nesse ponto de vista. Enfim, era isso sobre essa primeira parte, gente. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. A gente sai e a gente volta numa segunda parte aí em que o Leandro toca falando sobre questões de linguagem. Eu chamaria isso de oportunidade, certo? Então, até daqui 1 minuto. Valeu, Lê. Até daqui a pouquinho, até 1 minuto, hein?